O Walmart teria removido todos os acessórios ali que estavam em exposição à venda em suas lojas para receber o Nintendo Switch 2 futuramente. Além disso, temos aqui informações sobre a pré-venda de Pokémon Legends EA em Portugal, sendo listado em todas as suas lojas aí a 60 euros, quebrando aquelas coisas que eu já vinha falando aqui pra vocês que podia ser falso, de a precificação desse jogo ser mais cara, como o de Tears of the Kingdom a 70 euros. E temos também informações referentes ao save na nuvem de Pokémon Legends EA, e também Nintendo em breve pode ser que comece a lançar jogos no estilo HD 2D. A gente vai falar sobre isso porque ela liberou uma patente e pode ser que isso se torne um sonho aí de muitas pessoas. Uma Nintendo Direct ainda para o Nintendo Switch antes da Direct do Switch 2, vamos falar sobre isso e muito mais após nossa vinheta. Bora lá! Antes de começar, deixa eu te falar que esse vídeo está sendo apoiado pelo Nintendo Barato. Pra quem não conhece, pessoal, o Nintendo Barato é um site onde reúne as melhores ofertas de Nintendo, seus acessórios, jogos e até colecionáveis. O site é atualizado de hora em hora. E não se preocupe porque todos os links que tem lá vão te levar para lojas confiáveis. E fique bem atento que também tem os canais do Telegram e do WhatsApp, onde tem diariamente praticamente informações de novas promoções. E todos os links estão aqui na descrição. Bora pro vídeo! Fala pessoal do Sou Nintendista! Eu sou o Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estamos diante aí da Nintendo Direct do Nintendo Switch 2, que vai ocorrer daqui a 10 dias, meus amigos, contagem regressiva. Lembrando que vai ter cobertura aqui no canal e também vai sair o meu vídeo de previsões. Já teve aqui um podcast onde eu trouxe o convidado, o Marcel, a gente falou aí sobre as previsões aí da galera, mas eu vou fazer com as minhas, com os embasamentos que a gente tem por aí, ok? E antes de começar esse vídeo, meus amigos, espero que vocês deem um like aí, que é muito importante para ajudar no compartilhamento do vídeo também e pro YouTube entregar para mais pessoas. Deixe o seu comentário aqui de sugestões de vídeos também, mas vamos lá pro nosso vídeo exatamente agora. Vamos lá, transicionando a nossa tela, 1, 2, 3, já! Seguinte, pessoal, vamos falar sobre Pokémon Legends ZA, tá? Vocês estão lembrados que há um tempinho, bem no início desse mês, eu fiz uma publicação, trouxe aqui no canal, que algumas lojas da Europa teriam colocado o preço, né, sugerido ali do Pokémon Legends ZA a 70 euros, né? Eu olhei tanto lá na Amazon da Espanha, quanto a Amazon da Itália e algumas outras lojas também, tá? Só que agora, galera, eu tinha mostrado pra vocês também que a pré-venda do Pokémon Legends ZA na Votem já tinha começado. E ele tava a 60 euros, né, com descontinho ali da pré-venda a 50. Só que agora, meus amigos, as outras lojas já começaram a fazer essa pré-venda. Então a gente tem, ó, a Fnac, El Corte Inglês, o próprio Quanto Custa, né, que é o site que olha várias promoções e tal. A Media Market, a Rádio Popular, tá tudo começando já e todas estão a 60 euros, né, com 50 euros aí do descontinho da pré-venda, tá? Então, meus amigos, eu acho que esse é o preço sugerido mesmo, o de 60 euros. Eu já tava com um pouquinho de pé quando tava lá na Amazon a 70 e tal. Algumas lojas estavam pontuando também a 60, na própria Amazon de alguns lugares, então já me dava indícios de que não era. E quando eu vi que na volta já tava a 60, eu achava muito difícil tá errado ali, tá? Lembra que a gente não tem informações ainda do site oficial ali da Nintendo, tá? Porque a gente tem a página de Pokémon Legends EA, que principalmente aqui da Europa deu uma atualizada com algumas informações que a gente vai falar aqui agora, mas de pré-venda a gente já tá sabendo de mídia física. Inclusive vocês podem ver que a capinha é bem provisória, né? A da Votem acho que foi a mais ousada aqui. As outras já colocaram uma branquinha, que é o que tá na maioria, né? Até mesmo lá na Itália, Legenda Pokémon ZA, e aqui em espanhol, Legendas Pokémon ZA, né? Então, meus amigos, circulando, tá? Pokémon Legends é 60 euros, muito provável também 60 dólares, então não se preocupem em relação à precificação desse jogo, tá? Vamos falar agora sobre um updatezinho que a gente teve no site da Nintendo Europa. O que é legal do site da Nintendo Europa?
ele te dá vários detalhes, né? Esse quadrinho chamado O Que Precisas Saber. Você consegue achar isso da Nintendo Portugal, Nintendo Espanha, Itália, França, Reino Unido, qualquer uma da Europa você consegue, porque o site da Nintendo of America é diferente. Eu acho da Nintendo of America mais bonitinha, o layout é todo lindinho, só que tem uma vantagem da Nintendo Europa que a gente consegue saber algumas informações, como, por exemplo, se aquele jogo vai utilizar recursos de save na nuvem, dá pra saber se vai ter uma funcionalidade online. Foi assim que eu descobri que o Super Mario Bros. Wonder ia ter alguma coisa com o Nintendo Switch Online ali, um modozinho online e tal, antes da Nintendo anunciar, porque da Nintendo Europa já dizia que precisava de um Nintendo Switch Online pra acessar, na verdade, algumas funcionalidades. E o que a gente consegue observar aqui em Pokémon Let's EA? Aqui não tem embaixo uma restrição que fica em alguns jogos, como, tipo, tá, Metroid Prime 4, ó, aqui embaixo, eu vou botar aqui, ó, nota, esta aplicação não é compatível com a nuvem de dados de gravação, que é o save na nuvem, do serviço de adesão para Nintendo Switch Online. Essa informação, ela consta para Metroid Prime 4. Eu trouxe essa informação desde quando esse jogo foi mostrado ali na Direct de junho, no ano passado, já vai fazer quase um ano isso, a Nintendo até agora não mudou, a gente cogitou ser um erro e tal. Mas Pokémon Legends EA não tem essa informação, então provavelmente vai ser igual Pokémon Legends Arceus, que tem save na nuvem também, mas Metroid Prime 4 já saiba que não vai ter, tá? Muito difícil isso aqui ser mudado, a Nintendo a gente pode esperar tudo, mas acho muito difícil. Deve ser alguma coisinha ali online que deve ter, igual o Metroid Prime 2, enfim, por isso não deve ter o save na nuvem, então é bom a gente estar atento com isso. Quando tiver mais informações aí eu vou trazendo aqui para vocês, tá? Então já fiquei aí atento que Pokémon Legends EA parece que vai ser igual ao Pokémon Legends Arceus com save na nuvem, beleza? Amigos, quero falar com vocês sobre uma patente, cara, que a Nintendo, ela publicou no dia 20 de março, foi nessa semana, que visa criar jogos 2D em um ambiente 3D com sombras e visuais exclusivos semelhantes ao H2D. Igual aquele que a gente teve do Dragon Quest, né? Nesse visual diferente. Alguns jogos também têm sido feitos assim, né? Ultimamente, nesse HD 2D e tal. E parece que a Nintendo já liberou aqui uma patente em relação a isso. Será que a gente vai ter um remake de algum Mario, assim, de algum Zelda? Vamos ler aqui uma coisa referente a isso, tá? O objetivo seria empregar a projeção ortográfica para criar uma aparência achatada para personagens e cenários semelhante a jogos de plataforma tradicionais ou side-scrolling. Mesmo utilizando o motor 3D, a experiência final se assemelharia à de jogos 2D convencionais. E algumas características dessa patente: sombra em destaque com SSAO personalizado, o ato de ignorar a profundidade, sombras apenas em cenários próximos, personagens achatados e o ato de evitar a sobreposição de personagens. Eu tô aqui a matéria do Necrolip do Universo Nintendo, que ele colocou mais detalhes sobre essas características aqui. Inclusive, eu publiquei, né, nas redes sociais a patente da Nintendo, que ela mostra isso com alguns detalhes, tá? Então vou ler aqui pra vocês verem. Olha só, em relação ao sombra e destaque, o SSAO personalizado, que a sigla seria Screen Space Ambient Occlusion, tá? Seria um sistema de manipulação de sombras, tá? Usando essa técnica. E aí, pra quem não sabe, esse SSAO calcula a obstrução de luz em cenário 3D para gerar sombras realistas. Porém, na patente há um ajuste para criar sombras mais espessas, grossas, ideais para o visual chapado de um jogo 2D. Então seria tipo assim, ó, cada pixel na tela é analisado e pontos de amostragem são deslocados em direção à fonte de luz, tornando as sombras mais fortes e bem definidas. E esse método faz com que as sombras se grudem aos objetos de fundo, plataformas ou paredes, criando uma impressão autêntica de desenho 2D, tá? E aí a gente também tem algumas coisas aqui, ó, referente a esse ponto de interesse, que é o que a gente acabou de falar, né, por que importa, né? E aí, ó, ignorando a profundidade. Outra novidade é a decisão de não reduzir a intensidade das sombras de acordo com a distância entre objeto e superfície. Em um ambiente 3D comum, a sombra fica mais fraca se o objeto estiver longe, aqui tudo permanece com a mesma intensidade, o que reforça a sensação de um único plano típica de um jogo 2D.
Sombras apenas em cenários próximos. A Nintendo propõe ainda que apenas os elementos próximos, back objects, recebam sombras. Já os elementos do fundo, céus ou montanhas, ficam livres delas. Assim evita-se confusão visual e se mantém a clareza do ambiente do jogo, sem sombras, se projetando em áreas irrelevantes ou muito distantes. Aí a parte de personagens achatados, para criar um visual mais desenho animado, a patente fala em modificar os normal vectors dos modelos 3D, que definem como a luz incide nas superfícies. Ao puxar esses vetores em direção à câmera e padronizar seu comprimento, reduz o sombreamento típico de um modelo 3D, e isso faz com que os personagens apareçam 2D, apesar de serem estruturados em 3D. Então seria essas técnicas que a Nintendo estaria programando para utilizar para converter um jogo ali, sei lá, 3D para 2D, fazendo um remake ali nesse estilo aí. E também evitando sobreposições de personagens. Em jogos side-scrolling com vários personagens, é comum que eles se alinhem e pareçam se fundir. A patente propõe adicionar um pequeno desvio de profundidade para cada personagem, evitando que ocupem exatamente o mesmo espaço 2D. 3D, na verdade. Dessa forma, mesmo visto de frente, eles não se sobrepõem em uma massa indistinta. Essa tecnologia pode ser aplicada em futuros títulos que busquem reviver o charme dos jogos 2D, né? Então aqui ele tá fazendo uma recapitulação sobre tudo e tal. E, meus amigos, vocês já viram aí os jogos nesse estilo? Eu vou botar aqui pra vocês verem. Ó, deixa eu só acessar aqui o YouTube. Mostrar aqui pra vocês. Inclusive, se vocês não são inscritos no canal, é importante vocês clicarem no botão se inscrever, tá? Vocês têm aqui o Dragon Quest, que é um exemplo muito recente, tá? O 3, que a gente teve recentemente lançado aí por Nintendo Switch, ele é um estilo gráfico desse, que é o chamado HD 2 Remake, e ele é muito lindo, a arte é muito colorido, né, é pixel art, né, mas tem muita diferença, né, ele parece muito um jogo ali meio 3D, 2D e tal, mistura bastante coisas, né, então é um estilo artístico próprio, né, ele é muito bonito. Eu fico me perguntando que tipos de jogos a Nintendo traria, será que é um remake? Será que é um jogo novo ali, totalmente diferente, cara? Eu fico me perguntando o que a Nintendo estaria aprontando, cara. Porque se o Dragon Quest tá assim tão bonito, imagino o que a Nintendo pode aí nos entregar. E eu tava esses dias conversando com uma galera, falando sobre o Yoshi's Island, lá do Super Nintendo, que eu acho lindo aquele estilo artístico e tal, mas eu queria que tivesse um remake, não alterando ali o estilo artístico em si, aquele de giz e tal, mas numa nova pegada. De repente, assim, poderia ficar legal, não sei, de alguma forma, não sei o que a Nintendo poderia fazer. Thales, registrar essa patente significa que agora todos os jogos assim vão ser assim? Será que a Nintendo agora vai começar a trazer no Nintendo Switch 2? Não sabemos, isso vai depender dela, né? A patente ela faz, né, pra se assegurar de certa forma, né, pra que não roube a ideia dela, da forma como ela planeja e tal. Mas agora abre vários precedentes de jogos nesse estilo aí, então a gente vai precisar aguardar o que ela tá nos escondendo aí, beleza? Galera, deixa eu falar pra vocês sobre o sistema de vouchers, tá? A Nintendo, ela publicou um vídeo recentemente falando sobre os vouchers do Nintendo Switch 1. Pra quem não tá sabendo, a Nintendo recentemente também, ela anunciou que as moedas de ouros, né, vão acabar, né, ainda não exatamente agora, mas vão ser extintas, vão ficar só as moedas de platina. E os vouchers de jogos que a gente usa, né, pra comprar a Nintendo Switch 1, inclusive você pode comprar 2 jogos por um preço bem mais barato, em dólar seria $20 de desconto, basicamente. Inclusive Tears of the Kingdom sai bem barato, porque ele é o único jogo a $70, né, e você consegue comprar com voucher, né. No Brasil ele teve um reajuste, né, assim como alguns países da América Latina. Só que a Nintendo, ela fez um anúncio dizendo que esses vouchers que a gente usa atualmente para comprar jogos do Nintendo Switch 1 não vai dar para comprar jogos de Nintendo Switch 2. Ela coloca essa informação aqui embaixo. Ela colocou anteriormente, agora ela tá informando isso em um vídeo para transparecer mais. No site da Nintendo informa isso, inclusive aqui embaixo também, tá? Então ela tá aí atualizando essas políticas dela. Eu só fico assim um pouco pensativo porque, olha só, eu não concordo com a Nintendo fazendo
fazendo isso antes de anunciar alguma medida, se é que ela tem, né? Uma nova forma de economizar, porque não vai ter as moedinhas de ouro que a galera comprava muito, jogos indies inclusive e tal. Eu não sei o que ela tá planejando. Se ela mostrar isso na Nintendo Direct, eu acho que ela deveria anunciar isso, cara, depois, ou até na Nintendo Direct. Não sei. Vamos precisar aguardar pra saber mais informações, mas já fiquem sabendo aí que ela já formalizou por vídeo. Gente, falando de Nintendo Switch 2, olha só essa imagem aqui que publicaram, tá? De uma loja Walmart, onde aqui ficavam acessórios de Nintendo Switch, tipo Joy-Cons, Pro Controllers, straps, cases, enfim. E estariam falando aqui, tá? Esse usuário, Super Caleb, falando que o meu Walmart removeu todos os acessórios do Nintendo Switch. Nintendo Switch 2 chegando em breve. Será? Né? Pode ser até uma questão ali de propagação de marketing, que a Nintendo tá bem pesada nesses marketings aí, né? Lembrando que a gente não sabe a data de lançamento do console, né? Tem muitos indícios que é no meio do ano, ali, maio, junho, julho, né? Mas a gente não sabe a data. Então, por que estaria vazio isso aqui? Será que é mesmo o Nintendo Switch 2? Ou será que vão trazer novas coisas aqui? Vão botar bundles de console de Nintendo Switch padrão, né? Aqui é um lugar específico para acessório, né? No lado direito, pode ser até que sim, né? Então a gente vai precisar aguardar para saber, mas tinha um tanto curioso isso aqui, tá? Referente. Eu tô querendo até dar uma olhadinha nas lojas aqui de Portugal, ver se eles têm algumas informações aí, Nintendo Switch 2 e tal. Vou tentar pescar algumas coisas aí, vou até, quem sabe, gravar um vídeo aqui pra vocês, tá? E galera, olha só, pra gente encerrar isso aqui, vamos falar Nintendo Direct antes da Direct do Switch 2, vindo essa semana. Será? Olha só, o PR485, que é um perfil lá da França, que ele coloca dados de vendas, jogos aqui da Europa, Japão e tudo mais, tá? Ele colocou, né, que o Xenoblade Chronicles X Definitive Edition é o último jogo da Nintendo com data, né? Eu falei isso aqui no canal pra vocês, né, que a gente agora entrou numa zona obscura, não tão obscura assim, porque a gente sabe que Pokémon Let's Go vai lançar no final de 2025, não sabemos a data em específico ainda. Em Metroid Prime 4 Beyond também não temos a data certinha, só sabemos que é em 2025, né? Muitos indícios que vai vir cross-gen com Switch 1, Switch 2, que vai aparecer, o grande jogo revelador aí do Nintendo Switch 2, né? Na Direct, que deve aparecer, né? Mas nada impede de haver uma Nintendo Direct agora. Quem tá falando é você, Thales? Não, tá? Alguns fóruns estão começando a já rumorizar isso aí. Inclusive até o Necrolip postou aqui. Isso seria muito engraçado se ficasse desatualizado em 3 dias. Ainda é um recorde para a Nintendo desde o lançamento do Switch. Ficar assim nessa margem obscura, né? Normalmente a Nintendo faz uma Nintendo Direct quando a gente fica assim nessas zonas assim sem saber data, né? A gente tem a data do Nintendo Switch 2, né? Mas aquela, lembrando, é uma Direct focada em Nintendo Switch 2, não em Nintendo Switch 1. Nintendo Switch 1 estamos obscuros. Será que vai ter uma Nintendo Direct esse mês ainda, gente? Quem sabe até no dia 26 aí acho que dia 26 é uma quarta-feira, pra revelar jogos. Lembra que no dia 26 de março já teve uma Nintendo Direct, foi de 2020, inclusive. Pode ser uma mini Direct, igual foi em 2020, né? De repente pra botar o Shadow Drop de Metroid Prime 2 e 3, mostrar mais detalhes do Prime 4. Acho que o Prime 4 vai aparecer mais na Direct do Switch 2, tá? Jogos de Switch Online pra chegar aí, o Kirby Planet Robobot pra chegar aí, finalmente anunciado de certa forma, que ainda é um rumor muito forte, né, do próximo jogo sendo lançado aí pela Nintendo. Não sei, tá? Eu vou já me preparando pra Direct do Nintendo Switch 2, né? Mas mesmo assim vou estar atento para possivelmente de repente na terça-feira ou até na segunda a Nintendo anunciar a Direct do Nintendo Switch 1, cara. Eu vou rir muito, inclusive, tá? Inclusive, eu até publiquei aqui, ó, isso aqui, ó, é aquele meme do Pica-Pau. Espere
espere, detenha a contagem. Detendo contagem. Só me lembro do episódio do Pica-Pau, quem lembra, né? Porque pode ser que do nada a gente tenha uma pausa aí da contagem do Nintendo Switch 2 pra gente entrar na Nintendo Direct do Nintendo Switch 1, falar sobre tal, mais jogos e tal, e vem baf Direct do Switch 2, cara. Seria muito louco. A Nintendo é muito imprevisível. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas já tô aqui dando meu aviso pra vocês aí. De repente, vai que sim, vai que não, tá? Vamos com o nosso coração aberto, lembrando que vai ter a live do Nintendo Switch 2, dia 2 de abril. Eu vou fazer aqui a cobertura, tá, com vocês. Beleza, meus amigos? Então, a gente se vê numa próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta muito nesse vídeo o que vocês acharam. Me siga também em todas as redes sociais, @sounintendista e @ThalesOliver, pra vocês ficarem a par de tudo Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Nintendo. Ah, e tem um canal aqui do Nintendista Economy, tá? Nintendo barato também, ó, Xenoblade Chronicles X saindo a menos de R$300, mídia física, fiquem atentos aí, beleza? Então, meus amigos, a gente se vê numa próxima. Falou!